Bom dia, pessoal do oitavo ano, espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Luciana, de português, mais uma vez para nós começarmos as nossas atividades dessa semana. Nessa semana, a gente vai usar a apostila universitário volume 2, que vocês já retiraram na escola, ok? Então, vocês vão lá na página 3, tá? Capítulo 2, Histórias, Encantos e Aventuras. Tema 1, lendas, mitos e abóboras mágicas. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse tema, ok? Na seção Aquecendo, a gente tem duas questões. Essa página 3 e a próxima, a página 4, vocês vão ter que responder no caderno, porque aqui na apostila vai ficar meio apertado, tá, pessoal? Então, olha lá, nesse capítulo, você vai ler uma lenda, um mito e também narrativas de aventura. Converse com o professor e os colegas sobre esse assunto. Bom, pessoal, a gente sabe que lendas são narrativas, são histórias, né, que circulam entre a população por meio da tradição oral, ou seja, né, vai passando de geração para geração por meio da contação de histórias, certo? E ela faz parte dessa tradição oral, ou seja, do que o povo conta, né? Então, olha aqui quais são as questões. Em sua opinião, as pessoas gostam de explicar por que os fatos acontecem? Eu acredito que sim, né, pessoal? Todo mundo gosta aí de ter uma explicação de por que as coisas acontecem. Isso é muito do ser humano, né? 2. Conte, se tiver, alguma experiência a respeito do que o povo diz sobre superstição, história de assombração, etc. Veja, superstição. Superstição são aquelas crenças, né, que muitas pessoas têm, baseadas muitas vezes em questões irracionais, vamos dizer assim, né? Então, pode ser uma história de coisas que foram vistas, né? Mas que nem existem e tal. Então, você vai pensar um pouquinho aí sobre isso, se você conhece alguma história desse tipo, e aí você conta na questão 2 no seu caderno, ok? Chegamos a 3, pensando nisso. Na pintura a seguir, encontre personagens e elementos da natureza que costumam aparecer em lendas do folclore popular. Veja só, pessoal, a gente tem então na nossa cultura a existência de muitas lendas, né? Lendas que fazem parte do folclore, certo? E aí a gente pensa então em Saci, Bumba Meu Boi, Curupira, tantas outras coisas, né? E temos também as lendas indígenas, né? Então você vai pensar um pouquinho aí, aqui nessa imagem, o que você encontra desses elementos, beleza? E aí passamos então para a página 4. Na página 4 temos lá a questão 2. No tema 2 desse capítulo, você vai ler o trecho de uma história de aventura, lá mais na frente, tá, pessoal? Leia o trecho a seguir, escrito por um jornalista a respeito de um livro de Amir Klink. Depois responda as questões. Amir Klink, pessoal, é um brasileiro que faz viagens, né, pelo mar. Então, ele já fez muitas viagens e ele relata essas viagens em livros, tá? Bem-vindo a bordo. Você vai começar a fazer uma viagem inesquecível. Aliás, 2 viagens. Uma calma, saborosa, sem sobressaltos ou tédio. A outra, plena de aventuras, repleta de emoções, rumo ao desconhecido. Então, aqui, pessoal, fala um pouquinho pra gente aí em relação a histórias de aventura, né? Que são histórias bem interessantes porque são histórias movimentadas que tiram a gente aí da nossa realidade, né? Então, olha a questão 1. Você já sentiu vontade de sair pelo mundo, conhecer coisas, pessoas e lugares distantes, inusitados e diferentes? Conte para a sua turma. Você vai contar no seu caderno, como a gente já combinou. B. Conhece alguém que já passou por essa experiência? Você tem algum conhecido, alguém da sua família ou alguém, né, que você ouviu falar, enfim, que já viajou para um lugar muito interessante, né? Viveu alguma experiência desse tipo? Aí você conta também. C. Que consequências podem ter experiências como essas? Com certeza, né, pessoal, quando a gente vive uma aventura, vai para um lugar interessante, a gente passa a ter
novas experiências, né? E essas experiências enriquecem a nossa vida, né? Nos fazem crescer como seres humanos. Então, pense um pouquinho sobre isso. D. Que lições se podem aprender quando se busca o novo? E, em sua opinião, é preciso ir longe para viver situações de aventura? Às vezes não, né, pessoal? Às vezes a gente vive uma aventura estando aí dentro da casa da gente, tá? Então pensem um pouquinho sobre isso. Vou parar o vídeo um pouquinho aqui, vocês me aguardem, por favor.